Bom, vou dar uma breve introdução de como funciona a verdadeira leitura de candles. Posso afirmar para você que muita coisa do que você viu até hoje é só teoria. Aqui eu vou te mostrar aonde podemos comprovar um candle de força, um candle de absorção. Exemplo aqui, ó. Se aconteceu hoje. O que nós enxergamos aqui? Um engolfo ainda rompendo topos anteriores. Por que esse mercado não deu continuidade? A microestrutura dos candles confirma esse movimento para gente. Bom, vou logo ao ponto. Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona a microestrutura dos candles. A microestrutura dos candles consiste em marcar para gente o ponto onde tem mais fluxo naquele candle. Aqui realmente foi um engolfo, teve um candle de baixo, ponto de controle, ainda está no corpo. Então não foi aquele, vamos supor, se fosse uma estrutura perfeita, esse ponto de controle estaria aqui, ponto de controle do candle verde estaria aqui, aí seria uma estrutura perfeita. E sem contar que ele estava próximo a outros pontos de controle. O que são essas linhas demarcadas aqui? Essas linhas são pontos de controles de tempos gráficos maiores. Esses tempos gráficos diários. Na verdade, eu só deixo do tempos gráficos diários. Ele já faz automaticamente para mim, ele já pega esses pontos automaticamente e fica fixo lá. Então, eu já tenho uma leitura de ponto de controle diário e tenho uma leitura de ponto de controle unitário a cada candle. Se eu mudar o gráfico aqui, ele vai mudar e vai me dar um ponto de controle de cada candle aí, conforme o tempo gráfico. Eu geralmente utilizo gráfico de 2 minutos para fazer as entradas e monitoro no gráfico de 10 minutos, que é um gráfico muito legal para esse tipo de estratégia. Como é que funciona? Primeiramente, você tem que entender que o mercado busca liquidez, é o tempo todo buscando liquidez. Presta atenção aqui, ó. Aqui foi um candle muito forte. Olha na onde o mercado subiu com muita força e olha na onde o mercado veio parar. O mercado tá buscando liquidez. O mercado aqui, ó, outro candle de força, ele buscou liquidez aqui, rompeu, ficou trabalhando nessa região aqui, ó, como se fosse um range dentre esses pontos dos candles mais fortes. O mercado busca liquidez nesses candles mais fortes. Eu vou explicar para você o que é um candle de força de alta e um candle de força de baixa. Candle de força de alta, geralmente ele tem um corpo. Ele tem um corpo aqui, pode até ter uns pavis e tal, mas o ponto de controle dele está aqui embaixo. Isso é um candle de força de alta, provável candle de força, né? Igualmente aconteceu aqui. Isso aqui foi um candle de força. Foi um candle que tentou levar os compradores lá para cima. O candle de baixa, ele tem igualmente um corpo. E isso aqui é uma estrutura perfeita, tá? E o ponto de controle dele geralmente lá em cima. Qual que é a característica para compra? Ele tem 2 pontos de defesa. Ele tem o ponto de controle e a abertura dele.
Então ele tem dois pontos de defesa, ele tem o ponto de controle e a abertura dele. Esquece o fechamento. Esquece o fechamento. O mais importante são os pontos de controle e a abertura dele. Para venda, a mesma coisa. O ponto de controle e a abertura dele. Tem esses dois pontos bem relevantes aí, se for considerado um candle de força. E para você considerar um candle de força, precisa ter uma frequência alta. Essas frequências eu monitoro por aqui. Essas frequências, geralmente ela é mutável, mas geralmente é anual aí, para você poder mexer nessas frequências. As frequências eu posso estar fazendo um outro vídeo explicando como é que eu cheguei nessas linhas de demarcações de frequência, que é importantíssimo também, né? Aqui eu tô com o indicador que ele pinta, ele deixa mais forte os candles com a frequência mais alta. Então ele faz uma leitura mais fácil aqui. Simplesmente isso, mas eu posso trabalhar normalmente com um gráfico de candles normal, só mostrando os pontos de controle dele, certo? Então já sabemos que o mercado busca o tempo todo liquidez, já sabemos o que é um candle de força de alta, já sabemos que é um candle de força de baixa. Aqui ó, eu tenho os dois exemplos, candle de força de alta e tem um candle de força de baixa. Se eu tenho um candle de força contra um candle de força, é briga, não fazemos nada, não fazemos nada. Candle de força contra candle de força, não fazemos nada. O que a gente procura para ser um trade mais favorável? A gente procura uma diferença de potencial. O que é diferença de potencial? Procuramos uma absorção junto com o candle de força. Tá vendo que aqui foi uma briga muito intensa. Em nenhum momento a gente tem um candle assim expressivo com uma absorção. O único momento que ele apareceu aqui, um candle de absorção. Olha aqui, ó. Olha esse candle de alta e olha esse candle aqui, ó, de força. Mas lembrando que esse ponto pode defender, ó. Depois ele rompe com esse outro candle de força. Então aqui poderia ser acionado uma venda, mas lembrando que ele poderia ter defendido aqui. Então, repetindo, hoje o dia foi muito complicado, mas a estrutura perfeita está aqui, ó. Candle de absorção, quem deu início a esse movimento aqui de baixo. Essa estrutura aqui. Essa estrutura que eu chamo de estrutura perfeita. Um candle de absorção contra um candle de força. Candle de absorção. Candle de absorção de compra. Qual que é a característica dele? Pode ser uma barra forte. Vamos fazer de novo. Pode ser uma barra fechada. Pode ser um candle com pavio. Com pavio ele funciona melhor, certo? Mas ele só vai ser um candle de absorção, vamos supor, na leitura de candle normal. Isso aqui já é um martelo, já é uma possível reversão, né? Mas para mim só vale se o ponto de controle dele estiver lá em cima. Aí sim, vale a pena. Vale a pena não entrar no rompimento. Se eu tiver em uma região de ponto de controle, no horário de volatilidade, eu posso estar abrindo uma entrada próximo a esse ponto de controle com stop curto. Essa é a diferença da leitura correta de candles.
eu posso ter um Kendo com uma barra bem forte, só que o ponto de controle lá em cima. Isso me indica que já tem vendedores aqui agindo, porque ele não pode formar uma barra tão grande dessa e o ponto de controle aqui em cima. Se está aqui em cima, indica que tem vendedor. Se tiver em um ponto relevante, vale a pena arriscar uma venda abaixo dele ou aguardar o próximo Kendo. Se ele fizer um Kendo, que aí eu chamo de estrutura perfeita, né? Oh, cacete. Aqui. Se ele fizer um Kendo de força aqui, cara, eu acho que 90% até mais das vezes o mercado desce e faz pelo menos 2 vezes o corpo do Kendo de força de ignição. Então, tem muita coisa para passar ainda. Eu tentei passar da forma mais resumida, mas espero poder ter ajudado vocês.